Olá, pessoal! Está começando mais um podcast, o Pode Mulher, já de número 10. E vocês sabem que o assunto de hoje, ai meu Deus do céu, chega no final do ano, aquela ansiedade. E para você organizar então as festas de Natal, de Ano Novo, então você olha para trás e vê que às vezes não foi, o ano não foi do jeito que você queria. E a gente vai falar sobre ansiedade, desorganização, o que tem em relação, o que é comum. Mas antes da gente entrar neste tema, eu tenho que apresentar aqui a mesa que está aqui comigo, Fabi Denadai. Você é o quê, mulher? Eu sou consultora de imagem e estilo. Muito bom. Temos também Adriana Fabres, sou dentista, especialista em harmonização orofacial. Estou aqui para deixar as mulheres mais lindas. E eu sou Mozichu, sou mentora de mulheres em transição de vida. Fala aí, ó. Muito bom. Vamos começar então. E eu já quero trazer aqui uma pergunta sobre ansiedade e desorganização, mas vamos começar por partes, separando aqui cada tema, né? Ansiedade, desorganização, e vamos ver a conexão que existe entre elas. E eu vou perguntar para Adriana. Adriana, você consegue ser totalmente organizado? O ano acabou, você olha para trás, o que você vê? Estou em processo de evolução. Eu falo que a gente está construindo cada vez para a gente ser cada vez melhor. Então, eu estou em processo de evolução. Você é totalmente organizada? Ainda não. Mas estou em processo de evolução. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazendo tudo, querendo tudo muito perfeito, né? A gente até estava conversando offline aqui, eu e Fabi, e que às vezes a gente fica querendo tudo muito perfeito, e acaba procrastinando, e acaba, quando a gente entra nos detalhes, a gente acaba deixando para depois. Então, eu estou em processo de organização para organizar a minha vida e começar a entrar nos eixos, porque eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer e a colocar na nossa vida como prioridade, a gente acaba conseguindo conquistar. Então, a gente tem que priorizar as coisas que são importantes na nossa vida para a gente conseguir essa organização. Essa coisa da prioridade, né? Ela está muito envolvida nesse processo de colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, a prioridade é manter a prioridade em primeiro lugar. É verdade. Né? Então, isso é uma coisa que é difícil, mas é alguma coisa que a gente tem que ter consciência que existe essa importância, existe, e para que a vida funcione, exige uma atenção especial, senão não adianta. Às vezes você é super organizado, mas você é organizado em algo que não vai mudar a sua vida. E eu falo assim, Mozi, é aquela palavrinha, você tem que ficar vigilante para ficar vigiando a sua prioridade, né? Porque é isso mesmo, você deixa, você é gentil, você vai deixando passar. Então você tem que ficar mesmo vigilante, atenta, não ficar no automático, mas assim, ter aquela atenção nas suas prioridades. E aí sim entra sempre aquela gestão do tempo, você se organizar para que tudo isso aconteça. A organização é uma ferramenta, né? Antes da organização acontecer, a gente precisa de saber o porquê que a gente vai organizar, o que a gente vai organizar, né? Quais as prioridades. A gente tem que ter um motivo, uma direção, senão as coisas acabam não indo, a vida não acontece, e aí você fica desanimada. Aí você joga tudo pro ar. Aí começa a bagunçar tudo de novo, aí você acha que é por falta de organização, e às vezes não é o problema da organização. E aí que a gente vai chegar lá, mas que eu considero que a ansiedade, ela entra por conta exatamente desse aspecto. Exatamente. Né? E aí eu quero saber agora, Adriana, sobre se você consegue ter um ritual, uma organização, algo que faz você não se descuidar, né? Porque a rotina do dia a dia é muito puxada. Normalmente a gente tem dupla, tripla, existem mulheres com quádrupla jornadas, né? Então, assim, e aí a gente vê que muitas delas estão realmente mal, assim. Você olha, você vê que elas estão realmente cansadas, né? Até quando elas vão aguentar isso, a gente fica em dúvida. Porque uma hora ela pira, uma hora ela entra num burnout. E eu estava conversando, acho que semana passada, com a Fabiana sobre com a Fabi, eu nunca fui, sempre fico Fabiana, a Fabi. Normal. E a gente estava falando sobre
o Burnout, né? Que hoje está se falando muito sobre o Burnout. E o Burnout, na verdade, ele é desencadeado por uma má gestão do tempo. Má gestão das emoções, má gestão, porque quando a gente fala em organização, a gente não pode pensar também só no aspecto de tempo, de coisas no lugar, casa organizada, louça lavada, comida pronta. Não é só isso. A organização existe também uma organização da nossa mente, organização das nossas emoções, né? A organização da nossa saúde. Então são vários aspectos que, assim, por isso que é difícil ser organizado, porque ela não está só em um campo, ela permeia toda a nossa vida. E aí eu quero saber... Não, ela permeia, mas é interessante a gente falar aqui que essa desorganização, quando ela está muito manifestada materialmente, ela está te sinalizando algo interno. E aí, tudo bem se você encontra organização no seu caos, se você consegue ser produtiva, criativa, no modo desorganizado. Acho muito difícil. Mas você sabe que tem gente que defende isso? Tem gente que defende. Acho difícil, mas a gente pode pensar também que isso é exceção, né? Não existe uma regra que valha para todo mundo. Às vezes, existem pessoas que realmente são diferentes. Mas, como diz um professor meu, a exceção comprova a regra. Então, via de regra, todos nós precisamos, e a desorganização externa, realmente, ela pode representar algo mal resolvido, mal organizado dentro da gente. E a desorganização, Adriana, é do autocuidado. Isso que eu quero que você fale. É isso que a Muzi estava perguntando, né? Como que eu me organizo para me cuidar. Então, esse processo de me cuidar, que eu comecei a me cuidar com uns 40 anos, em termos de estética também, que agora a gente tem essa oportunidade, né, gigante que é a harmonização, são os procedimentos estéticos para a gente se cuidar. Então, essa gestão da minha aparência, do meu autocuidado, eu comecei quando tinha 40 anos, vou fazer 49. Então, assim, aí começou eu me organizar de acordo com o ano também. Porque o que acontece? Vai chegando o final do ano, você começa a fazer tudo. Ai, tem festa de Natal, tem Ano Novo, tem não sei o quê. Aí é meu aniversário também em dezembro. Aí tem aniversário da minha filha, que é da mesma época, tem do meu filho. Então, o que acontecia? Eu sempre ficava por último e acabava não me cuidando. E agora eu me planejo pelo ano. Você vai fazer seu Botox um pouquinho antes, porque o Botox tem uma janela que você tem que ficar 3 meses sem fazer para não te autovacinar. Então, eu já me planejo para eu fazer o Botox na época certa. Então, esse autocuidado, a gente tem que se planejar durante o ano para a gente estar nas festas bem. Porque senão acaba que você vai fazendo tudo para todo mundo e esquece de você. Então, você compra presente de todo mundo, você compra roupa para todo mundo e acaba que a sua roupa você esquece, né? O seu especialmente quando você é anfitriã, né? Quando você vai fazer a festa na sua casa, recebendo as pessoas. Jesus, você chega na hora, todo mundo lá é bonito, cheiroso e não sei o quê, e você entrando no banheiro, ou saindo, ou ainda com aquela roupa, né? Aquele short, aquela blusa manchada. Manchada não, né? Porque eu acho que a gente já tá em outra fase. A gente não usa roupa estragada assim dentro de casa. Espero, tá? Espero. Mas molhada de pia, sabe como que é? Respingo de gordura. Então, assim, para que isso não vire uma coisa que traga ansiedade e uma ansiedade ruim, porque você não consegue depois nem desfrutar, porque você tá tão exausta emocionalmente que você não consegue desfrutar do momento, que para mim é um momento muito especial. Agora, pertinente você falar sobre isso. Porque, você tá falando sobre esse autocuidado estético. Mas e o seu autocuidado desse gerenciamento dessas emoções? Porque o que acontece nessas festas? Acontece essa parte que você fica ali acabada fazendo tudo, mas assim, eu estou melhorando muito, mas eu tenho uma dificuldade de relaxar. Como anfitriã. Eu tenho. Eu não relaxo, não. Eu fico assim, pra lá e pra atenta cá. pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E às vezes as pessoas até falam, senta. Relaxa, mulher. Sabe por quê? E é importante a gente ter um pouco de consciência sobre isso,
porque as pessoas se incomodam. em te ver Isso, eu trabalhando. percebo isso, mas As pessoas querem, elas não estão nem aí se faltou, se tem um negócio por debaixo do copo. Elas não estão nem aí. Elas vão lá na cozinha, elas pegam o que estiver faltando. Elas querem a sua companhia. Elas querem o seu bate-papo. Por isso que eu acho que vale a pena todo o esforço da gente se organizar para eventos como os E de às Natal, vezes pedir ajuda. ser anfitrião. Porque às vezes a gente fica assim, ai não, eu dou conta. Não que precisa alguém na hora, mas não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque às vezes a gente fica assim, ai não, eu dou conta de tudo. Quer saber de uma e coisa? A às gente vezes dá conta. Eu só quero saber como é que a conta... chega depois, né? A conta vem e ela vem alta. E aí você não curte. E aí você tá exausta. Porque além disso, você sabe que quando todo mundo for embora, tem uma casa para limpar, tem louça para lavar. Tem, às vezes, algum mal-estar, porque, via de regra, às vezes, tem muitas famílias que é um momento de estresse, esse momento de Natal. porque fulano aí encontra junta com... todos os desafetos na mesa do Natal. né? E aí tá ali, então, assim, tem que ter alguém bem, tem que ter alguém com saúde, tem que ter alguém com energia para administrar, para fazer a coisa acontecer. E aí é uma música bacana, sabe? É uma energia de alto astral. Então eu acho que a família, especialmente quem é anfitriã, ela tem que estar com essa vibe. Uma vibe boa, uma vibe onde contagia, porque a energia ruim contagia. Também, mas a energia boa contagia também. E eu acredito que a gente, sabendo disso, né? Eu lá na minha família, na família de Evaldo, é maravilhoso. A gente não tem nem um cisco de dizer assim, olha, a gente tem que lidar com, né? Em certas situações. Que maravilha. Então, isso é muito bom. Mas realmente tem famílias que brigam muito. Uma briga mesmo. Briga de... Mas vamos lá, vamos continuar. Mozi, me fala uma coisa. O que é ansiedade? Conta pra gente. Pois é, ansiedade é um estado onde o corpo ele reage de uma maneira química mesmo. É nosso, é natural. O ser humano é assim. E essa ansiedade, esse estresse que acontece, isso é ansiedade. É um estresse, que é o nome da o hormônio? Que vai, o cortisol que aumenta? O cortisol, exatamente. O cortisol, ele vem com força. E isso tem um motivo da gente ter isso dentro do corpo. Porque durante muitos anos, o ser humano, ele precisava realmente estar atento a uma presa, hipervigilante. Ao tempo. Ele precisava disso para sobreviver. E sobrevivemos, né? Só que hoje a gente não precisa mais. Então, essa resposta do corpo, muitas vezes, é criada pelos nossos pensamentos. Muito do que a gente sente de ansiedade, de estresse, nem existe. E quais são os gatilhos? O que você acha? Quais são os gatilhos para essa ansiedade assim, que dá? Bom, voltando aí no tempo, né? Se a gente se sentir ameaçada. Antigamente, a gente tinha ameaça de algum animal, de uma guerra, de alguma coisa, alguma intercorrência. Mas hoje existem outros tipos de ameaça. Ameaça de repente, você ser mandado embora. Ameaça, sei lá... Vocês podem então, me você ajudar acha aí? que pode ter alguma relação com a insegurança? Assim, de alguma maneira? Eu acredito que a insegurança, ela pode desencadear essa ansiedade. Ela pode vir de maneira que a pessoa, às vezes, não tem consciência. E isso pode ficar mais à flor da pele e ela não controlar o que é isso. Porque... Isso ficou muito visível também na pandemia. Como que as pessoas, elas entraram num estado de ansiedade generalizada. Algumas pessoas até desenvolveram toque. E isso, assim, tem pessoas próximas que só que eu conheço, imagina. Mas é essa questão de não conseguir, de perceber que não consegue controlar tudo. A coisa da pandemia foi muito isso. Foi de ameaça de morte. Ameaça de morte, do não controle, né? De não controle. E agora? Então, para mim, né, o que aconteceu foi muito desequilíbrio químico dentro do cérebro, porque nós vivemos, basicamente, em um mundo seguro. Então, nós temos previsibilidade. Antigamente não tinha previsibilidade. E essa ansiedade,
de você não saber o que vai acontecer, isso traz esse desequilíbrio químico no cérebro que gera a ansiedade, né? O estilo de vida também, ele pode aumentar a sua ansiedade. Então, se você tem uma vida onde não tem atividade física, sua alimentação não é saudável... Então, é possível controlar a ansiedade? Então, é possível controlar a ansiedade. Através dessa gestão do corpo e da mente. Pois é. Como é que a gente gere a mente? Como? Eu quero saber, Rosi, como que a gente gere a mente? Você sabe que eu tô aprendendo e eu tô amando. Eu chego a ficar empolgada. Porque, para mim, hoje, a academia da mente é a meditação, é o mindfulness. É muito difícil você dizer assim, relaxa, não pensa. Aí você fala, não pensa, cara. Quando você fala não pensa, aí que você pensa mesmo. Aí você pensa em tudo, aí você pensa no filme, você pensa no seu sonho. Aí você lembra, cara, mas eu sonhei isso. Daqui a pouco você tá lá quer dizer, você não tem controle sobre você, sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. Tudo fica solto. Então, você não tem controle da sua mente, como você pode dizer assim, agora eu vou levantar, agora eu vou sentar, agora eu vou pegar esse... Você tem controle da sua mente, como a gente faz isso com as mãos, a gente acaba fazendo tudo automático, né? A gente tem controle de fazer todos esses movimentos, mas eu não tenho controle de dizer assim, mente, se concentre aqui. Agora o podcast, eu não quero pensar em nada. Eu posso ter problema na minha casa, eu posso ter problema com meu filho, eu posso ter problema, sei lá, com falta de grana, eu posso... Não importa, eu tenho a capacidade de estar presente. E tem um livro que eu gosto muito, e foi um livro que para mim foi um divisor de águas na minha vida, embora eu não fazia meditação, e eu estou fazendo todos os dias, faça chuva, faça sol. Faça sol. Eu faço meditação, é uma das primeiras coisas. Eu levanto só, lavo o rosto, tomo uma vitamina, aí eu boto comidinha para os bichinhos e eu já sento. Meus bichinhos já sabem. Aí elas ficam todos do meu lado. Eles devem meditar também, porque ficam me olhando. Mas, assim, Rosi, me fala aqui. Você consegue esvaziar a sua mente na meditação? Não é... se eu for por esse caminho, eu não consigo meditar. Então, pra mim... É o que, então? É só você começar a pensar em uma coisa só. Eu escolho. Eu posso pensar só na minha respiração. Então, por exemplo, eu faço Entendi. Assim, eu só vou ficar prestando atenção, eu controlo o que eu quero pensar. A meditação é basicamente isso. Eu controlo o que eu quero pensar. Vamos supor, tem gente que medita de olho aberto, né? Aquela monja Coen, a meditação dela é de olho aberto. Eu gosto de olho fechado, mas você pode de olho aberto. Então, por exemplo, às vezes você vai na praia e você diz assim, eu só vou olhar para lá, no infinito ali, vou ficar ali, vou só me concentrar naquilo. Sabe? É aquele descanso, é como se você desligasse, assim, você relaxa. E é muito interessante que tem um grau elevado de quem consegue meditar, que é o nirvana, quando você alcança o nirvana. Né? Quando você alcança o nirvana, é como se você suplantasse tudo isso aqui, você está acima e em paz. É muito interessante, porque eu não sei se o que aconteceu comigo foi uma ida que foi um privilégio para mim, se é isso, né, de ouvir Nirvana, mas eu estava dormindo. E eu estava num local que era de muita paz. Era ausência de sentimento. Eu já consegui isso com oração. É assim, é uma paz, é um negócio que você não quer ir embora. É isso aí. E aí, interessante, gente, eu quero morar aqui pra sempre. Eu me lembro no sonho que eu falei assim, gente, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E aí, eu comecei a cair. Igual quando alguém é jogado do céu. E aí, começou a cair. Eu falei, não. Eu volto, não sei o quê. Aí, eu já tava aqui. E aí, era aquele sentimento, aquilo me guiou durante tanto tempo. Eu me lembro que eu ainda era casada com o pai das minhas filhas, né? E na igreja que a gente frequentava, eu já tinha saído, mas ele ainda era. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, então todo mundo é dessa igreja. E a gente não tinha essa relação de yoga, de meditação. Inclusive, para eles, isso é uma bruxaria, é uma coisa que não é boa, não é do bem, é do mal, né? Mas, e eu tive essa experiência, eu falei isso, eu acordei de manhã, foi a primeira coisa que eu disse. Eu tive em um lugar que eu não queria sair.
Eu estive lá. E não é nada, não tem nada, é vazio. Mas é uma paz, é um negócio que você diz assim, aqui eu não quero ir embora nunca daqui. Então assim, eu não consegui isso meditando. Mas eu juro que eu todos os dias eu tento, eu presto atenção. E aí tem uma coisa, uma dica muito legal para quem quer começar a meditar. É fazer o som, por exemplo, se você for ver os monges lá os monges tibetanos, você vai ver que eles fazem, muitos deles fazem ruído. E o ruído é porque é o ruído do início da criação, do mundo, do nada. É mesmo? É. Legal. Alguma coisa assim. Só que eu não faço isso, né? Porque senão meus bichinhos iam ficar tudo assim. Porque elas meditam comigo todo dia. Mas aí eu faço assim, olha, eu coloco a língua um pouco no céu da boca, assim. Na verdade, eu nem faço esse som, é só pra vocês ouvirem, mas... Você vai conseguindo controlar a sua respiração. Tô ouvindo. Eu ouço ela. Você ouve a respiração. E aí você foca e nisso. Quanto mais eu solto e encho, e o ideal é que o ideal não, o objetivo é não encher os ombros, porque tem gente que respira assim, né? E é errado. Fica então mais nós tenso. temos, diafragma, é só essa parte, você abre as costelas, Região só que no início, quando você diafragmática. começa, você não consegue, é muito interessante. Aí você vai relaxando, o seu corpo ele dá sinais. Gente, a coisa mais linda do mundo é o nosso corpo, porque ele dá sinais. Agora, às vezes pode ser meditação guiada, né? Tem vários Tem a meditação aplicativos também e tal. Pra mim é guiada, mais fácil. Assim, eu não estou tão evoluída assim. Então, às vezes, eu faço a guiada. Mas Porque você a sabe por que guiada... você precisa da guiada, né? Porque a sua mente tá assim... acelerando Tá uma rave ali dentro. Mas olha, se vocês perguntarem pra mim se existe um projeto de vida que eu acho que vocês precisam adquirir, é o controle da mente. Porque é a mente que controla a sua vida. Controla é a tudo, mente né? que controla suas ações, suas escolhas, seu futuro. Isso é muito sério. Mozi, eu não faço isso dessa maneira. Mas um exercício que eu faço quando eu acordo, e eu nem sabia que, na verdade, isso é uma técnica de meditação, tá? Eu faço esse controle da respiração, de só pensar na minha respiração mesmo. Aí eu faço a inspiração, enchendo o diafragma. E aí eu vou contando, eu descendo devagar. E isso, eu vou me concentrando nisso aqui. Por quê? Porque a minha mente, ela começa a acelerar para pensar em outras coisas. E eu estou conseguindo, isso já tem um tempo. Eu foco aqui nesse inspirar e expirar. Você tá meditando e nem sabia. Pois é, gente. E aí uma outra coisa que eu gosto muito depois da meditação, coloca um timer, tá? 10 minutinhos, eu coloco 10, mas você pode fazer 3 minutos, 1 minuto, vai forçando. É um aprendizado, o seu corpo ele tem que entender também que ele tem alguém que manda. Existe alguém no comando da vida. Porque nós vamos ver durante aqui sobre isso, nós somos às vezes muito instintivos, reativos. E a gente tem que colocar a nossa mente como guia para fazer com que a vida seja aquela que eu quero, não aquela que alguém está dirigindo o carro e vai para algum lugar. Você vai, porque parado você não vai ficar. Só que você vai dar num lugar que de repente não é aquilo que você gostaria. Então você tem que pensar bem. É nossa responsabilidade. E a ansiedade, quando a gente não percebe que nós estamos ansiosas, elas mexem com as nossas emoções de uma forma direta, de uma forma indireta. E é interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes e eu falei assim, cara, essa pergunta a Mozi vai responder. Qual é a diferença de uma ansiedade que ela vem de um sentimento ou de uma emoção? Qual a diferença? Tem diferença. Tem diferença. A ansiedade ela pode ser descrita como uma emoção ou um sentimento. Uma emoção ela é reativa. Eu imagino algo e aquilo já vai me dando, sabe? Vamos supor que você tá dirigindo o carro e aí você se perde, entra numa boca de fumo. Uma boca, e você diz assim, meu Deus. E o que tá guiando ali naquele momento? É uma ansiedade emocional. Porque você tá ali, de repente, já dizendo assim, meu Deus, aquilo tá
aquilo começa a te invadir. Porque algo aconteceu fora... É uma resposta automática. Tá. Então, emoção é uma resposta automática de algo que, cara, você tá com medo e vai acontecer e pererê pororô. E o sentimento? Normalmente, ela se refere a uma consciência subjetiva sobre alguma coisa. Né? Então, eu posso ficar ansiosa porque eu acho que o professor ele vai me dar uma nota baixa. Eu acho que meu marido... Pode não ser real. Você ele é fica subjetivo. Imaginando uma coisa. E aí você vai cultivando aquilo dentro de você. E isso é um sentimento... Para você ver, que a gente... Hoje eu estava ouvindo um podcast e alguém defendendo exatamente o contrário que eu acredito. Ele fala que sentimento a gente não consegue comandar. A gente sente. Realmente... É uma linha muito tênue, assim, eu acho, né? É porque aqui eu tô querendo analisar 2 tipos de coisas, emoção e sentimento. Mas, por exemplo, eu posso me preparar emocionalmente para enfrentar algo que eu vou sentir isso. Eu vou ficar, né? Por exemplo, eu sou músico de orquestra. Quantas vezes eu entrei no palco com muito medo, ansiedade lá no pico. Mas... com o tempo eu fui dizendo, cara, eu tenho que pensar e saber que eu tenho essa sensação, eu vou sentir essa ansiedade e eu vou escolher ficar calma. Então eu uma vou habilidade. usar da respiração consciente, né? O que você faz é respiração consciente, né? Porque tem mindfulness, respiração consciente, meditação, tem várias linhas, né? Tem essa meditação guiada. Então, foi mais ou menos o que eu pensei. A emoção, ela é algo rápido, ali, pum. O sentimento é algo que ele pode permanecer. Então, é válido você sentir. Eu acho que a gente sempre tem que acolher o que a gente está vivendo e sentindo, mas a gente tem que também ter recursos, ferramentas para dizer assim, até que ponto esse sentimento ele vai se perpetuar dentro de mim, entende? Porque a ansiedade, às vezes a gente fica até assim, colocando só como uma coisa ruim, mas ela é importante. A ansiedade, antes de você entrar no palco, por exemplo, se você não tiver essa ansiedade, essa coisa, cara... Exatamente. Não, ela é importante. A ansiedade, ela é boa. Ela impulsiona você para ação, para fazer algo, para sair do lugar. O problema é o quanto tempo aquilo fica reverberando dentro. E você permite isso. Por isso você tem que ter o controle da sua mente. Exatamente. Né? Por exemplo, o sentimento, ele é uma interpretação sua de algo. Então, olha, o sentimento que eu tenho do palco é que, cara, aquele trecho eu não vou conseguir fazer. Eu já começo a interpretar algo e aquilo vai me trazendo ansiedade, mas se eu começar a educar a minha mente para eu lidar com isso, eu preciso lidar com a minha mente, porque essas coisas elas vêm e tá tudo bem vir, porque ela vem para você, para Adriana, para mim, para Alexandre, para todo mundo aqui. Então é importante a gente, por isso que eu digo que se existe uma meta que a gente poderia começar a colocar desde do início, desde janeiro, desde hoje. Eu adoro quando as coisas não são na segunda, sabe? Eu gosto quando as coisas são no meio da semana. Ou, sabe, não, no final do ano. Vou começar meu regime, vou agora, não é depois. Eu vou agora. agora. Véspera de Natal. Vamos começar na quarta-feira? Não, vai ser mais difícil, é mais desafiador, porque você tem mais tentações. Então você tem que ter mais controle, né? Controle mesmo e capacidade para lidar com desejo, né? Então, é mais difícil. Mas eu gosto de dizer assim, eu vou fazer isso, eu faço. Eu começo, não importa se é domingo, se é segunda, se é no meio do dia. É a partir de agora, eu vou e eu faço. Então, eu acredito que a ansiedade também tem um pouco dessa via de você ficar sempre adiando também as coisas. Sabe? Tem adiar. Mesmo. Adiar. Ficar adiar, e você vai ficando ansiosa. Porque você vê que você não está dando conta. Você tem consciência que você está adiando, que você está procrastinando, né?
Então, vale a pena a gente pensar, porque a ansiedade, ela traz isso. E aí ela também traz um pouco de desorganização, porque você não sabe qual é o ponto, por onde começar. Exatamente. Olha, por isso que eu digo mais uma vez, né, que uma das coisas que a gente precisa investir na gente, além de uma alimentação saudável, além de uma atividade física, a gente precisa ter um ambiente, a gente precisa ter mentores. Sejam eles alguém que você conhece pessoalmente ou até não. Por exemplo, sabe quem é meu mentor? Que nem sabe que é meu mentor? Will Smith. O Will Smith é meu mentor. Então, quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu falo assim, ai meu Deus, como que o Will Smith iria fazer? Como é que ele iria escolher isso aqui agora? Como é que ele iria agir? E isso me ajuda a ser mais assertiva. Então, a gente tem que ter referências o tempo inteiro. Né? E agora, às vezes, sozinho é muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho que nós, seres humanos, somos muito complexos. E aí vem o resultado disso, que é a procrastinação, medo, ansiedade. Todos esses sentimentos de endorfina, né? de coisas que o tempo inteiro vão tornando a vida... Parece que você está sempre no último suspiro. E, Fabi, por que a desorganização ela pode interferir na nossa saúde mental? Porque ela está diretamente relacionada com a ansiedade, como a Mozi falou. Então, quando a gente pensa na desorganização, o que é a desorganização material? Você pensa num quarto bagunçado, fora do lugar. Então, você quer procurar uma coisa, você não acha tão rápido. Num closet bagunçado. Você não consegue achar as coisas com tanta rapidez. E isso influencia e impacta diretamente no seu tempo. E aí, por você não ter mais esse tempo, aí você vai lá e pega qualquer coisa e sai. E aí, porque você pegou de qualquer jeito, você sai, mas você não está se sentindo bem porque você saiu daquele jeito. Então, você entendeu como é que as coisas elas vão... Uma coisa vai desencadeando outra. Mas, e aí, você não fica bem com você. Aí que está o problema. Porque aí você não está bem com você. Mas... Tudo começou como ali? Numa desorganização que está atrelada a uma ansiedade. E o que é essa ansiedade? É essa pessoa que muitas vezes ela está pensando só ali no futuro, a mente dela fica ali no futuro. Ela não vive o presente e ela é perfeccionista. O perfeccionismo tem muita a pessoa que é perfeccionista, ela procrastina mais. Por quê? Imagina, você acabou de fazer uma reforma na sua casa, você foi lá, a gestora, vamos fazer isso, você sentou lá com a arquiteta, resolveu tudo grosso. Quando começa a lapidar os detalhes, você trava. Por quê? Porque você tem que pensar muito, porque você quer tudo perfeito. Você quer tudo alinhadinho, bonitinho. E aí, você fica paralisado e você não consegue. E aí, aquilo vai te machucando. Porque você quer resolver, mas não resolve. Então, assim, é um negócio que eu já vi, eu acho uma graça disso. Tipo assim. O cara falou bem assim um dia na internet, não sei aonde que eu vi. Ele falou assim, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho isso. Aí ele foi listando um monte de coisa pra fazer. Aí ele respirou e falou assim, acho que eu vou dormir. Porque assim, ele tava assim, num estado de ansiedade, de tanta coisa pra fazer e assim, querendo fazer tudo tão perfeito, que o que a pessoa faz? Foge, vai dormir, vai comer, vai fazer qualquer outra coisa, menos resolver o que tem que resolver. Eu tenho estudado bastante sobre o perfeccionismo também. E envolve o perfeccionismo a sua... Existe latente e é pessoal que às vezes nem você tem consciência que é. É verdade. Que você às vezes não se acha merecedora. Então você justifica que não vai fazer porque você de repente acha que não merece. Você acha que não... Você acha que você não está pronta. Que você não está pronta, você acha que as pessoas vão te julgar. Tem um monte, sabe, o perfeccionismo ele está muito relacionado a essa coisa do não merecimento, da não capacidade. Olha, que está muito ligada à autoestima, né? Que também que está ligada lá na sua infância, que você foi validada. E olha só que loucura essa coisa da ansiedade, né? Porque ela é uma bola de neve. Por isso que as pessoas, quando elas entram em compulsão alimentar, é muito difícil elas saírem. Ou quando elas saem, elas procuram fazer uma bariátrica. Foi o meu caso, quando eu fiz bariátrica. Eu trabalhei muito a minha mente.
Porque eu sabia que se eu não tratasse a minha compulsão, eu desenvolvi uma compulsão. Entendeu? Eu tinha uma fome emocional muito grande. Então, eu trabalhei essa minha compulsão. Por quê? As pessoas não trabalham a compulsão. E o que acontece? Ela muda a compulsão. Ela não consegue mais enfiar comida dentro, muda a compulsão. Ela vai fazer o quê? Ela vai beber, porque a bebida desce. Por isso que o índice de alcoolismo em quem já fez bariátrica é alto. Caramba! E aí, muitas vezes, não é o alcoolismo, mas é o consumismo. Às vezes é aquele closet que você entra entupido de roupa, porque a pessoa é o consumismo. Ela na verdade, é o quê? Ela mudou apenas a compulsão. Tipo de compulsão, né? O tipo de compulsão. Né? Exatamente. Você sabe que a gente não consegue deixar nada vazio, né? Não. Tirou, você tem que substituir. Por isso que quando alguém, por exemplo, quer deixar de fumar, você não consegue dizer assim, pare de fumar. Você tem que substituir pelo chiclete, por alguma outra coisa. Você não consegue... Tirinhas, já falar em tirinhas de cenoura. Você não, você tem que colocar que algo você tá com cigarro, no lugar. né? Você não fica... algo não dá pra ficar vazio. Você não consegue, você volta. Você volta o que é. Por isso olha que interessante você falar isso. Você lembra daquele jogador de futebol, o Bebeto? Sim, claro. Então, o Bebeto, ele conta e ele faz esse tipo de preparo. Ele virou tipo um mentor. Isso tem um tempo já atrás que eu vi. Que ele fala sobre o destreino. Porque o atleta profissional, ele tem alta performance. E aí você vê o exemplo de muitos que pararam, tipo o Ronaldo, o Adriano, viraram o quê? Gigante. Né? Sancho Pança, né? Então, e aí ele defende essa questão do destreino, de você estar aqui na alta performance, você vai devagar, você vai desacelerando, porque é o caminho, o comando que você dá para sua mente. A mente comanda tudo. Então você vai destreinando. Então isso a gente tem que transportar para a vida da gente, em todas as áreas, né? Do dia para a noite, você não vai ser a pessoa mais organizada do mundo. Você não vai ser. Não seja pretensiosa, você não vai ser. Mas o que você pode fazer hoje para trabalhar isso dentro de você, sabe? E é esse mesmo caminho, fazendo as coisas aos poucos, devagar. Então, você tem que ter uma meta do que você quer, como organização de pensamentos, como a gente está falando aqui da meditação, mas e isso é uma coisa que quando você começa a trabalhar dentro da sua mente, isso se materializa no seu externo. Mas como também que você pode ajudar internamente? Trabalhando o externo. Então, se você está vendo a sua casa muito desorganizada, ou seus trabalhos que você deixa acumulando, cara, começa a pautar isso. De um dia para o outro. Escreve, coloca o que você tem que fazer. Você não tem que fazer o mundo num dia. Mas o que é possível você fazer? Escreva. Porque às vezes a gente vai fazendo, né? Aí vai fazendo assim, aí você deixa para trás algumas coisas. Se você colocar no papel, né? Hoje em dia ninguém tem mais papel, né, Fabi? Nós só estamos no computador, eu tenho, no gente. iPad. Mas, enfim... Liste as coisas, porque aí você vai, o que você tem pra fazer? Isso. Você vai ver que você não vai dar conta de fazer aquilo tudo no E eu dia. acho legal e você que não é dar mais conta. Importante, mas eu acho legal, né? também quando você não dá conta, porque quando você escreve e você deixou 2 tarefas que você não fez e aquilo ali não tem que te desestabilizar. Você tem que acolher aquilo. Olha, não consegui concluir isso daqui. Também não ficar se dando desculpa, não, né? A pessoa fica, mas porque fulano, porque aconteceu isso. Não. É você acolher que você não deu conta de fazer aquilo, sabe? Porque aí você não acumula, você não... Porque se você olha e fala assim, nossa, não fiz... Aí você às vezes entra numa autossabotagem. Aí aquilo já é o suficiente para no outro dia você não fazer, entendeu? Mas quando é importante aqueles tiques, né? Muito. De você, ó, isso eu fiz, isso e você eu fiz, celebrar... isso eu fiz. Cada uma. Cada celebração é uma coisa maravilhosa, assim como o agradecimento. Ó, nosso tema do próximo podcast. Nosso tema do próximo podcast, hein? Muito legal. Muzi, e conta pra gente o que é ansiedade pra você. A ansiedade, ela é uma reação emocional do nosso corpo. Então, existe uma química dentro do nosso cérebro que é alterada. Então, dá aquele sentimento de fuga ou de ataque, né? Ataque ou fuga, que era isso. Luta ou fuga. Então, isso desencadeia dentro de nós vários comportamentos que, às vezes, eles são reativos.
Então, a ansiedade, ela vem com força justamente para que a gente faça um movimento, porque a gente se sente, de alguma maneira, ameaçado. Basicamente, a ansiedade, ela se desenvolve aí. Então, quando a gente enfrenta uma situação que é percebida como desafiadora, como ameaçadora, aí esse sentimento vem. Hoje, as nossas ameaças não são mais como eram antigamente. As nossas ameaças são muito mais, às vezes, da maioria das vezes, elas são fantasias criadas por nós mesmos. Nós imaginamos algo, a nossa mente não sabe o que é verdade e o que é mentira, o que é uma ficção e o que é um fato de verdade. Isso desencadeia em nós um sentimento, uma reação de estresse no corpo. E aí, pronto, aí tudo começa e aí a gente acaba fazendo, agindo, reagindo de maneira que muitas vezes a gente nem gosta, nem gostaria, mas aí acontece. Por isso é importante a gente gerir e aprender bem a lidar com isso, identificar a hora que a ansiedade vem. Como a pessoa ela pode olhar para a ansiedade, a desorganização de uma maneira diferente, no sentido de o que ela vai fazer com ela? Ela ouviu toda essa informação, o que ela vai fazer? O que ela pode fazer? Que seria você procurar gerenciar o seu tempo, planejar o que você vai fazer no dia seguinte. E se você não conseguiu fazer tudo, ok, sabe? Mas você ter o hábito de planejar. Lembra que eu já contei para vocês como que é muito comum o autista, ele se desorganiza muito rápido, eles são muito ansiosos. E um método que é usado com eles é a antecipação. Então os pais, eles antecipam, eles precisam preparar aquela criança o que vai acontecer. Olha, nós vamos sair, ter previsibilidade. Muita, entendeu? Uhum. E mesmo assim eles se desorganizam. E isso é a mente deles. A nossa mente não é muito diferente, não. A nossa mente ela é um pouco mais regulada. A diferença é essa. Mas nós também precisamos de previsibilidade. Entendeu? Por que uma criança ela se sente muito insegura? Porque ela não tem previsão de nada na vida dela. Isso eu acho que os pais eles poderiam trabalhar melhor nisso, na educação, sabe? Previsionar, conversar, explicar, porque tudo é muito novo para uma criança. É um mundo. A gente tem a nossa vivência e a gente está no nosso automático e a gente às vezes não olha. Bom, e a gente vai encerrar então esse episódio que falamos bastante sobre a ansiedade, a relação com a desorganização. A ansiedade é realmente uma experiência humana comum e muitas vezes ela entrelaça com a maneira como a gente organiza a nossa vida, a nossa casa, o nosso espaço. Mas lembramos que embora a desorganização possa amplificar a ansiedade, que pode ser que a sua desorganização seja uma expressão daquilo que está acontecendo dentro de você, ela também oferece uma oportunidade única para a gente retomar o controle da vida, porque o que a gente está falando aqui é a nossa capacidade em gerenciar a nossa vida. Então nós falamos como é importante educar a ginástica da mente hoje, e se você pode em várias literaturas, todos corroboram. Eles podem divergir em vários aspectos, menos neste, que é a meditação. É uma das coisas mais importantes que o ser humano deveria procurar desenvolver, exercitar. E as pessoas falam, mas eu não consigo. Cara, vai lá, pensa só. Em vez de você pensar, eu não vou fazer, pensa, eu vou só pensar na minha respiração. Acabou. Eu vou tentar sentir só o barulho do meu coração, os batimentos do meu coração. Eu acho que um bom exercício para controlar essa ansiedade, né? A gente falou isso no início. Se você vai receber as pessoas em casa. Se você vai receber as pessoas em casa, né? Participe da festa. Não fique só ali naquele movimento de fazer tudo não, participe. Desfrute. Deixe acontecer, se prepare, faça o seu melhor, mas aprenda a relaxar, curtir a festa. Como eu falei antes, né? Que eu falei pra Fabi, que a Fabi ela tem dificuldade em relaxar, soltar. Principalmente quem é anfitrião. As pessoas querem você. Elas não estão nem aí se como é que tá a sua casa, se não sei o quê. Elas querem ver você sentada ali tomando, de repente, sua água, seu refrigerante, ou seu vinho, o que você quiser, não importa.
O importante é você viver momentos. Sabe, estar ali plenamente. Eu gosto muito do livro que eu acabei não citando lá atrás, que é Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. Que eu super indico, né? Eu super indico. Eckhart Tolle foi um divisor de águas na minha vida, esse livro. Porque eu realmente era muito ansiosa. Aí eu posso falar uma coisa aqui? Pode. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando oboé, eu sou oboísta, e estava estudando oboé na Unirio, na universidade de lá. E tem uma disciplina que é música de câmera. E nessa disciplina eu tinha que acompanhar, eu sou pianista também, então eu estava acompanhando no piano dois trompetistas. E as músicas realmente eram muito difíceis. E como eu era muito ansiosa, eu tinha medo um pouco do professor, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não dar conta. Então eu nunca estava no agora. Eu estava ansiosa. Ou eu estava antes porque eu tinha errado alguma coisa, ou eu estava no futuro. Aí chegou uma hora. Nailson Simões. O cara é famoso. Se vocês procurarem na internet, vocês vão saber quem é. Um dos trompetistas mais aclamados aqui do Espírito Santo, não, do Brasil. Até do exterior. Professor lá da Unirio. Ele deu um tapa no piano, mas tão forte. Pá! Aí eu dei um susto, ele disse assim: Mozi, aqui, menina, é agora, não é lá, nem antes, é aqui, Mozi, acorda. Nossa, aquilo mexeu comigo e eu nunca mais esqueci. Então eu acredito assim que a gente às vezes tem que ter experiências, tem que levar às vezes um baque, porque a gente fica ansioso para o evento do Natal, para o evento das festas, aí chega nas festas e você não curte. Exato. Você não tá no Aí agora. você não celebra a conquista. Você não tá no agora, você não tá no agora, você tá tanto. preocupada com um detalhe. As pessoas querem curtir. Vamos aprender a usufruir, a estar no momento presente. Estar no momento presente, 100%. 100%. Então que neste Natal você comece a exercitar aí, a estar presente 100%. Então nós vamos brindar. Vamos fazer um brinde, gente. Brindar as nossas conquistas. As conquistas, tivemos muitas, né? Muitas conquistas esse ano. Ao amor, à vontade de querer melhorar, essa melhoria contínua, né? Que até em japonês fala kaizen, né? Que é você tentar toda vez estar melhor um pouquinho mais. Amém. Então, era essa filosofia de vida. Tchim, mais uma vez. Vamos celebrar. Feliz Natal. Um Feliz Natal para vocês, com muita saúde, tudo de melhor na vida de vocês. E bora se organizar para evitar a ansiedade. E que Jesus nasça novamente no coração de todas vocês. Isso mesmo. Tchau. Amém. Beijos. Tchau.